A todos os meus amados irmãos e amigos que acompanham através dessa live, nós saudamos na paz do Senhor Jesus. Aqui é o vosso irmão Leorne Feitosa. É com grande alegria que estamos aqui, através do nosso canal aí no YouTube, para falarmos concernente, amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus e também o surgimento do anticristo na terra. Amado irmão, nós estamos vivendo um período da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele falou, glória a Deus, aleluias, amados. Ele falou lá no capítulo 24 de Mateus, que ninguém saberia o dia e nem a hora da sua vinda, mas unicamente seu Pai que está nos céus. Mas, amados irmãos, nós vemos lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre isso aí. Nós vemos mais hoje, nos dias de hoje, que os sinais estão a se cumprir. Os sinais concernentes à vinda do Senhor Jesus. Estamos vendo aí, amados irmãos, já sinais futuros, que futuramente iriam acontecer, que já estão acontecendo. Se manifestando aos poucos, amado irmão, concernente, quando nós vemos aí no ano 2019, quando Jerusalém, amado irmão, foi reconhecido como a capital de Israel por Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, sendo que a ONU não quis reconhecer Israel como a capital, não quis reconhecer, quer dizer, Jerusalém como a capital de Israel, desculpe, amado. Então, isso ali se cumprindo uma profecia do livro de Daniel, que está lá no capítulo, amado, capítulo 9, versículo 25, quando a Bíblia diz que Jerusalém será edificada, será edificada como, nos últimos dias. E quando isso acontecesse, é porque estariam perto, no caso, o príncipe 7 semanas estaria às portas. Vamos ver aqui, capítulo 9 de Daniel, quando esse príncipe 7 semanas se refere à pessoa do anticristo, amado, certo? Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz: sabes e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, veja bem, até o Messias, o príncipe de 7 semanas. Esse príncipe de 7 semanas que a Bíblia está falando, amado irmão, se refere ao anticristo, seu governo, que durará aqui na escatologia bíblica um período de 7 anos. Então, se amados e amados, aqui, amados irmãos, nós vimos até ao dia do príncipe de 7 semanas, quer dizer, ele vai se manifestar depois, Quer dizer, não se manifestou ainda, mas que se manifestará, até ao príncipe de 7 semanas. Vamos ter de novo aqui. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe de 7 semanas. Quer dizer, amados irmãos, Jerusalém foi edificada, foi reconhecida como a capital de Israel. A ONU não quis reconhecer, a Organização das Nações Unidas. Donald Trump tomou lá, foi lá na ONU, tirou a embaixada dos Estados Unidos e mandou para Jerusalém, lá para Israel. Então, aqui está dizendo, até o príncipe de semana. Então, se falta pouco, amado irmão, agora só falta essa manifestação do anticristo para se cumprir, está escrito nesse versículo, o qual o anticristo é chamado de príncipe de 7 semanas, porque na escatologia bíblica seu governo durará 7 anos. Nós vemos, amados irmãos, que estamos vivendo um período chamado Agenda 21 da ONU, certo, amado? Essa Agenda 21 da ONU, amado irmão, certo? Ela, no caso, começou agora em janeiro. Ela foi aprovada em 1992 por 179 nações na ONU. E essa agenda, ela tem um propósito, ela tem um propósito de futuramente estabelecer um governo único global, um governo totalitário único global.
o qual foi aprovado com 27 metas a cumprir até 2030. E todos os governos, seja ele na esfera federal, de cada nação, presidente, ou monarca, ou rei, governadores daquela nação, ou prefeitos daquela nação, todos sabem dessa Agenda 21 que foi aprovada. Então, se amados, nós vemos aí, amados irmãos, que por trás desse interesse, há muito tempo, os Illuminatis, você não sabe que os Illuminatis são as 13 famílias mais ricas da face da Terra. Certo, amado irmão? Eles sempre quiseram estabelecer um governo único global. O interesse maior tem partido das duas famílias mais poderosas, que são Rothschild e Rockefeller. Querem estabelecer um governo único e global. Certo, amado irmão? Nós vemos aí que já existia esse propósito há muito tempo, lá dentro da ONU, que era através do Fórum Global Mundial, onde tinha as 20 nações, mais poderosas da face da Terra, no qual o Brasil estava incluído nessas 20 nações, e atualmente também está incluído ainda, mas na época estava na 6ª posição global, estava no meio dessas nações, Então, sim, há um propósito, havia um propósito por parte deles para estabelecer, no caso, o controle mundial da população através de um microchip, instalado nas pessoas, da família Rothschild Rockefeller. No caso, aqui no Brasil chegou esses microchips, ainda no governo da Dilma, quando ela apresentava esses microchips para o controle, nacional do Ministério da Saúde. Só que não era para esse propósito, amado irmão. Nós vemos, amado irmão, aí, que para a família Rothschild Rockefeller, no caso, eles são as duas famílias mais poderosas da face da Terra. A família Rothschild comanda todo o poder monetário, do dólar, do euro, que são as duas moedas poderosas da face da Terra, como de forma geral todo o poder monetário do globo Terra, como também a família Rockefeller, comanda todo o poder petrolíferos, de toda a Europa, do Oriente também, Médio ali também. São, no caso, a família Rockefeller são família judaica, são judeus mais naturalizados alemãos já, E essas duas famílias, elas concentram mais de 50% de toda a riqueza da face da Terra, A família Rockefeller também são donos das maiores indústrias farmacêuticas, químicas farmacêuticas da face da Terra. Então, eles querem, no caso, eles queriam dessa maneira controlar a população mundial, Havia um propósito por trás do Fórum Global Mundial nesse propósito, na ONU havia para estabelecer um governo, que controlasse todos os seres habitantes, todos os habitantes da face da Terra. Então, viram que não seria uma coisa mais segura, então lançaram o Código 19. Foi lançado o Código 19. O Código 19 exclusivamente já para começar, o Código 19 como pedra fundamental para começar a estabelecer a nova ordem mundial, a partir de janeiro, começou desse ano. O qual, no ano passado, a própria ONU deu o poder para a nova ordem mundial, governar o mundo todo. Quem representa a nova ordem mundial? A nova ordem mundial, no caso, as 10 maiores nações mais poderosas da face da Terra, chamado União Europeia, na pessoa de Emmanuel Macron, que tudo se encaixa, tudo leva a crer que ele se encaixa com uma pessoa do anticristo. Viu, amado irmão? Então, se essas metas está uma da primeira, fazer um governo total, global, mundial, a nível mundial. Vou falar aqui de algumas metas, só pequenas, algumas, São 27, Um único governo mundial. Segundo, uma moeda única, no caso, não monetária, uma moeda
única mundial não monetária, né? Terceiro, Banco Central Mundial Unido, né? No caso, será tipo uma plataforma digital, né? Todos os bancos, né? Vai ser regido pela plataforma digital. Um Exército Mundial Unido também, já na União Europeia existe, né? Um exército a nível de 10 nações, o qual o comandante desse exército é Emmanuel Macron, né? Abolição da soberania nacional, né? Que é tirar a autoridade, né, no caso, das nações, de cada líder, né? Cada líder é de cada nação, passando o poder da soberania de cada nação para o líder mundial, ou para a nova ordem mundial, vamos dizer assim, né? Esse exército unido, vamos dizer assim, um exército mundial unido, esse exército mundial unido, isso também será para uma grande peleja futura, né? Que vai acontecer ali no Vale de Josafá, ou no Vale de Meguido, ali em Israel, entre, no caso, Jesus, né, isso lá na frente, bem na frente, né, e também o anticristo, o falso profeta, e o seu exército, né. Também, sétima, abolição da instituição da família. Hoje nós estamos vendo demais isso aí, né. Hoje é aprovado de casamento de homem com homem, mulher com mulher, né. O casamento estão querendo fazer um contrato de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Estão abolindo a família, né? A família, né? Aqui nós vemos na oitava, redução da população mundial, né? Nona, controle sobre o crescimento e densidade populacional, quer dizer, haverá um controle de natalidade, entendendo? Cada nação, né? A nível mundial, como hoje é na China, né? Na China, lá o casal pode ter o máximo 2 filhos somente. Também, amados, décima, múltiplas vacinações obrigatórias, como esta vacinação agora. Muitos dizem que não é obrigatória, mas a vacinação para, no caso, contra o Covid-19, é obrigatória, porque a empresa, no caso, o empregado que não se vacinar, ele pode ser expulso do seu emprego por justa causa, né? Ou aquele que não se vacinar não vai participar, vai ter livre acesso à sociedade, né? Como os outros que se vacinarem, certo, mano? Vai ter aquela liberdade de estar no meio, né, da sociedade. Viu, amados? E, no caso, a 12ª é a implantação de um microchip no corpo humano, para a capacidade de fazer compras, pagar contas ou viajar. Essa meta, mano, né, aqui se incluirá com certeza a marca, como diz lá no capítulo 3, verso 16 de Apocalipse, uma marca da besta, né, que no qual a Bíblia fala lá, sobre essa marca da besta. Isso vai poder comprar, vender, fazer qualquer negócio, né, quem tiver essa marca, né. Quem não tiver esta marca não vai ter a liberdade de participar da sociedade, né? Poder comprar, poder vender, poder se alimentar, né? Está excluído da sociedade, certo? Todos os seres humanos serão monitorados. Como eu estive aqui no capítulo 13 de Apocalipse, meu amado irmão, a partir do versículo 16, veja bem, aqui será chamada a marca da besta, né? O sistema do governo, né? E o sistema do governo, né, do anticristo, desse líder futuramente mundial, que será o anticristo, terá uma plataforma, né? Uma plataforma totalmente digital, como está aqui na, viu? 14ª meta, né? 14ª. Inúmeros dispositivos eletrônicos conectados ao sistema 5G, né? Isso aqui já está, né? Na China já existe, né, mas será a nível mundial, né? 13, versículo 16 diz: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres,
livres e servos. Lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Viu, amado? Então, sim, amados, lá quando nós começamos no vídeo, lá quando a gente falou concernente, né? Aqui saiu o controle total do vinho do anticristo. O príncipe de 7 semanas, né, no caso, será o anticristo, né, ele se manifestará, né, após pegar o poder, receber o poder, né, da primeira besta. E com certeza aqui, a primeira besta inclui a pessoa do Papa Francisco, né, que dará o poder para a segunda besta. Né, sua influência religiosa e política, né, até porque a besta já tem, né, ela já tem um poder político até o momento, né? Até o momento porque a ONU passou, ano passado, como eu falei para os irmãos, no meio do ano passado, passou o poder para a União Europeia, está à frente, a nova ordem mundial está à frente, né, das outras nações. Hoje você não vê mais lá, né, o nome exclusivamente único ONU, na instituição da ONU em Nova York, mas sim, né, no caso, você vê lá o nome, meu amado irmão, nova ordem mundial, né? Então, meus amados, lá quando a gente falou sobre aquela passagem, lá de Daniel, o príncipe das semanas, ele vai se revelar no momento que ele for fazer acordo de paz entre judeus e palestinos. Esse acordo de paz, Jesus veio há mais de 2000 anos atrás fazer esse acordo de paz. Mas os judeus não quiseram, rejeitaram, como os sacerdotes também, né? Como está lá no capítulo 9, versículo 7 de Isaías, a Bíblia diz que Jesus veio trazer essa paz sem fim, mas eles não quiseram. Até os judeus e palestinos vivem em guerra na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, amados irmãos, certo? É uma divisa, a chamada de antiga Cisjordânia, a divisa fica entre palestinos e judeus. Essa briga, esse conflito entre judeus e palestinos, é simplesmente briga por terras. No caso, os palestinos, eles têm 25% de toda aquela terra, né, enquanto os judeus têm 75%. São dois povos que são co-irmão do outro, né? Os judeus são descendentes de Isaac, né, filho de Abraão com Sara, que é o filho da promessa, né? E no caso, os palestinos descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, meu amado irmão. Então, se, amados, quando o anticristo, porque Jesus ele veio, né, lá no 1, versículo 11 lá de João, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, como promessa de Deus. Até o próprio Moisés, como grande líder à frente do povo hebreu, naquele tempo profetizou no capítulo 18, versículo 18 do Deuteronômio, quando ele dizia: portanto o próprio Deus vai suscitar no meio de vossos irmãos um profeta igual a eu. Esse ouvirei, semelhante a eu. A esse ouvireis, obedeceis a sua palavra. Mas eles não quiseram, rejeitaram, né? Como também está lá no capítulo 5:43 do Evangelho de João, quando a Bíblia diz, né, o próprio Jesus falando para os judeus e os sacerdotes: olha, eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome de meu Pai e vós não me quiseste receber. Mas se outro vier em seu próprio nome, é isso vocês vão receber. Jesus estava falando concernente à pessoa do anticristo, amado. Então, se amado, o anticristo, quando ele se manifestar para fazer o acordo de paz, porque o anticristo, segundo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 9, né, será o próprio Satanás que estará no corpo deste homem. A igreja sobe, ela não fica nessa terra. Viu, amado? 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Viu, amados? Como diz aqui: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Viu, amado? E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
né? Com todo o engano da injustiça, né? Ao qual, atualmente, nós vemos aí o ministério dele operando na terra, né? Que está aqui no versículo 7, diz, porque já o mistério, né, da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, porque o Espírito Santo ainda está com a igreja. Por isso que o anticristo não se manifestou ainda, não se revelou para fazer o acordo de paz. Jerusalém já foi edificada, né? Como está lá em Daniel 9, versículo 25, por Donald Trump em 2017, 2019, quer dizer, 2019, amado, né? Quer dizer, no ano de 2019. Então, se amado, certo? A gente vê aqui o mistério da injustiça, ela já está operando muito grande. O qual é tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus, da lei de Deus e seus estatutos. Certo, amado irmão? Aí a gente já vê aí as leis, né, a cada dia se voltando contra, né, os mandamentos de Deus. As nações, né, aprovando leis, como lei do aborto, exemplo, né, a própria corrupção em si também, né, também no caso, está indo contra, né, os mandamentos da lei de Deus, que é uma forma de roubar, né, a população, os cofres públicos da nação, através dos políticos. Outro exemplo também, né, casamento de homem com homem, mulher com mulher, né, entre outros, amados irmãos, né. Nós vemos aí vários de lei que vai contra os mandamentos da lei de Deus, né. Então é o mistério da injustiça, o mistério do anticristo. Aqui no versículo 10 diz, porque e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aquelas pessoas que não quiseram, rejeitaram, né, a Cristo, né, não receberam a Cristo, né, como verdade aqui na terra. Quando tiveram a oportunidade aqui e não quiseram, né, foi evangelizado, né. Nesse período a igreja tem subido, não está mais na terra, né. Então, seu amado, o maior sinal também de que estamos próximos de tudo está no versículo 3 do capítulo 2 dos Tessalonicenses também. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E quem é este filho da perdição do pecado? É o anticristo, amado. A Bíblia está se referindo a ele. Versículo 4, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse tal, amado irmãos, é o anticristo. Quando ele surgiu ali em Jerusalém, para fazer essa corte de paz, né? Viu, amado irmão? E que tudo, até o momento, quem está nesse propósito de fazer essa acordo de paz, já se revelou, se manifestou, é a própria pessoa de Emmanuel Macron. Por isso que eu digo que ele se encaixa bem, segundo as escrituras, com uma pessoa do anticristo, né? E também, amado irmão, voltando um pouco ao assunto, no dia que eu explico esses dois versículos aqui, né? E também, 2020, agora que passou, no dia 28 de janeiro, quando Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, foi lá em Israel, ofereceu para os judeus a entrar num acordo de paz com os palestinos, 650 bilhões de dólares. Né? Então, se um certo repórter perguntou se no caso não seria Donald Trump, um rabino, né? Não seria o Messias deles que eles estavam aguardando. E aquele rabino, mais de 80 anos de idade, disse, não, o nosso Messias não vem da América, porque vários presidentes já ofereceram muitas condições em dinheiro também. Aí foi dizendo o nome desses presidentes, Bill Clinton, Bush, Ronald Reagan, né? Disse, olha, esse daí, se referindo ao Donald Trump,
muito breve vai cair, né? Então, se amado, ele perguntou àquele repórter, perguntou, e quem será o Messias? Quem é o Messias de você? De onde ele vem? Ele vem da União Europeia, o nosso Messias. Então, estamos, meu amado, né, no fim, né? Estamos próximos de tudo, viu? Tudo se cumprir. Então, se Jerusalém já foi edificada pelo próprio Donald Trump também em 2019. Foi reconhecido como a capital de Israel. Mesmo a ONU indo contra Donald Trump, né, ele foi contra a ONU, tirou a embaixada dos Estados Unidos da ONU e colocou em Jerusalém. Certo, mano? Reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, edificando a cidade de Jerusalém. Vemos também Vladimir Putin também fez da mesma forma, né, como o atual presidente também do Brasil, né? Fez também essa atitude. Ninguém de maneira, versículo 3, alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste do pecado, o filho da perdição, né? O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus. Esse templo, amado irmão, né, querendo parecer Deus, esse templo, ele, no caso, a última vez que ele foi destruído foi há quase 2000 anos atrás, né? Quando Cristo estava aqui, quando ele recitou o terceiro dia, quer dizer, antes disso, quer dizer, e os discípulos chegaram lá no capítulo 24 de Mateus, esse mesmo, interrogando a Jesus, Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Foi o primeiro sinal que ele apontou. Está vendo esse templo aqui, ó? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Após 70 anos, Jesus subiu aos céus, como está lá no capítulo 1, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Segundo a teologia bíblica, o general Tito, amando, né, ou mandado pelo governador Vespasiano, ou Vespúcio, naquela época era o governador do Estado de Israel, né, mandou tocar fogo naquele templo, governador. E como aquele templo era todo revestido de ouro e de prata, como está no capítulo 6 de 1 Reis, e capítulo 8 também de 1 Reis, derreteu todo o ouro e toda a prata, e aquele templo veio ao chão. Um templo o qual Salomão passou um período de 46 anos, né, para construir, quando naquela época contratou os melhores engenheiros da construção civil, né? Então, sim, aí após Jesus subir ao céu, 70 anos após Jesus subir ao céu. Depois do passar dos anos, né, os muçulmanos foram ali e ergueram um novo templo, no mesmo terreno, né? Ali, no caso, uma mesquita, chamada Mesquita de Omar, para eles adorar a pessoa de Maomé, o qual eles têm como profeta de Deus, como fosse o Messias, né, o Filho de Deus. Eles têm, né, os muçulmanos, ou os árabes, né? Então, esse templo vai ser erguido de novo. Ou no mesmo lugar, já ouvi falar de um comentário que, no caso, os árabes ou os muçulmanos querem ceder o terreno vizinho ao templo, para poder ser erguido, para poder os judeus receber o Messias que eles tanto aguardam. Até porque, amados, né, no ano de 2017, no dia 14 de maio, o sumo sacerdote proclamou dentro de Jerusalém, parece ser uma conveniência, mas proclamou no dia que Emmanuel Macron ganhou para presidente da França, dizendo que o Messias, chamando os judeus tudo para voltar para dentro de Israel, dizendo que o Messias já estava na terra, convidando os judeus para voltar, né? E eles estiveram reunidos ali no mês de junho de 2018, né? Proclamando e aclamando, dizendo que o Messias deles estavam na terra, né? Os judeus. E, amados irmãos, se cumprindo a profecia do capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24, que o Senhor traria de volta todos os seus, né, escolhidos para dentro de Israel. Como também no capítulo 11 e 12, parte B do versículo do livro de Isaías, né, amado? Mas na parte A do versículo se cumpriu já essa profecia que foi
E o Senhor prometeu fazer de Israel uma nação também, né? E se cumpriu em 1948 através de um médico brasileiro chamado, um médico cientista doutor Oswaldo Aranha, um mineiro, né? Meu irmão. Então, aqui se cumprindo um arrebatamento simbólico, também que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, versículo 31, né? Que enviarei os nos quatro confins da terra, os seus anjos, e juntarei seus escolhidos. Está se referindo ao povo judeu. Esse arrebatamento é um arrebatamento simbólico, não é arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja irá ainda acontecer. Está em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Então, se amados, esse tempo é necessário ele erguer-se, certo? Ele vai ser erguido muito breve. Não sei se será, no caso, o anticristo se manifestará, vai lá fazer o acordo de paz com os judeus palestinos, e eles vão erguer, né, a partir daquele momento, ou se eles vão erguer já, né, mas acredito que eles vão erguer pelo dia que vão erguer antes, né? E desde 2017, que os judeus vêm lutando, pelejando. Foram à ONU, né, na ONU, nas Nações Unidas, anteriormente, lutaram para tomar esse terreno de volta, para que as nações dessem esse direito a eles, que é um direito deles, que esse terreno foi dado, né, onde construíram o templo, né, para o povo judeu adorar a Deus, como diz no capítulo 6, 1 Reis, capítulo 8 também, ao povo judeu, pelos reis Salomão, mas não, amado irmão, eles não quiseram, né? As nações voltaram contra o povo judeu, contra o povo de Israel, dando direito, né, de propriedade, de terra aos, vamos dizer assim, aos árabes, aos muçulmanos, né? Então, se amados irmãos, aqui o versículo primeiro, então, eles desde 2017 vêm lutando para poder erguer o novo templo. Né? Já esse ano, já vimos aí comentários, eles querem erguer um novo templo, né? Porque acredito que vai acontecer muito breve essa construção desse novo templo dentro de Jerusalém, né, amado? Então, quando você ouvir que estão construindo um novo templo, pode ter certeza, amado, Jesus está às portas, viu? Está às portas do arrebatamento. Ninguém de maneira, versículo 3, vamos voltar ao versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? Negar publicamente a fé. É simplesmente eu pertencer a uma denominação, um segmento religioso e me afastar. Não, isso não. Isso não significa somente isso aí. Você pode também estar numa denominação e estar afastado de Deus, negando a fé em Cristo, né? Porque a Bíblia diz, 10:38 de Hebreus, o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, né? Hebreus 10:38. Mas aqui, amado irmão, capítulo 1, versículo 18 de 1 João, nós vamos ver, capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver o que é apostasia, biblicamente, né? Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Olha aí. Quando diz muitos têm feito anticristo, o que é se tem feito anticristo? Quando aqui o apóstolo João escreveu falando, concernente isso aí. Pessoas que se opondo a Cristo. Feito anticristo, pessoas que, né, têm se rebelado contra Deus, têm se afastado dos seus caminhos, né? Se afastado, né, da verdade, que é a palavra de Deus, né? E se opondo a Cristo, né? E a sua palavra. Agora muitos têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi isso porque não soubesses, aqui eu posso falando, né, amado? A verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Né? Se nós formos ver aqui, amado irmão, aqui inclui também, não só simplesmente aquela pessoa
que nega.